videoaula referente à disciplina Álgebra Abstrata da professora Viviane Klein, certo? Bem, para essa atividade os alunos foram divididos em grupos, onde eu fiquei juntamente com a colega Adriana Cavalcante de Moura Lima, certo? E ficou essas duas questões para a gente resolver, a questão 30 e a questão 32. Eu irei resolver a questão 30, certo? Onde diz o seguinte: verifique se A ou B é um subgrupo do grupo multiplicativo dos complexos asterisco, ou seja, menos o zero. Então, eu irei verificar se o subconjunto A, que é igual ao cosseno de θ mais I vezes seno de θ, para todo θ pertencente aos reais, se ele faz parte, ou seja, se ele é subgrupo do grupo multiplicativo dos complexos asterisco. E posteriormente irei ver também se a sentença é verdadeira para B, ou seja, onde B é igual Z pertencente aos complexos, tal que o módulo de Z é igual a 2, certo? Então esse é um assunto teoricamente de subgrupos, certo? E a partir daqui a gente vai dar uma embasada melhor nos assuntos já estudados. Bem, também podemos verificar aqui que essa questão ela é oriunda do capítulo 4 do livro Álgebra Moderna, certo? Dos autores Igno H. Domingues e Gelson Lese. Então, é um livro da quarta edição, certo? Então, essas duas questões foram retiradas do capítulo 4, ok? Vamos lá. Bem, para iniciar com relação aos subgrupos, eu poderia elencar aqui vários temas, várias definições, digamos assim, várias regras que está presente tanto para grupos quanto para subgrupos, mas para essa minha questão eu precisaria utilizar apenas dessa proposição 1, certo? Onde diz que seja G, o grupo G com a operação asterisco ou estrela, um grupo, certo? Para que uma parte não vazia H que esteja contida em G seja um subgrupo de G, é necessário e suficiente que A, operado como B', seja um elemento de H, sempre que A e B pertencerem a esse conjunto. Então, teoricamente, a gente vai tentar, né? E vamos observar se, nesse caso aqui, onde um grupo multiplicativo, se A e B pertencem a H. Então, se isso realmente acontecer, então podemos supor e concluir que A vezes B elevado a menos 1 também irá pertencer a H. Então, essa forma a gente vai utilizar para essa letra A, certo? Bem, dando prosseguimento e relacionado com os pressupostos que a gente viu anteriormente, a gente vai partir agora dado cosseno de θ mais seno de θ, que é o que ele dá na questão, certo? E a gente vai tentar observar e tentar provar que isso aqui pertence a A. Se isso aqui realmente pertence a A gente já vai conseguir obter alguns resultados. Então, partindo desse princípio, a gente vai pegar o cosseno de θ e mais i seno de θ, vai multiplicar por cosseno de θ menos i seno de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai dar esses valores, certo? Pois aqui o cosseno de θ vezes o cosseno de θ vai dar o cosseno ao quadrado de θ. Cosseno de θ vezes menos i seno de θ vai dar menos i cosseno de θ vezes o seno de θ. Então, temos essa sentença aqui, a segunda. Agora, fazendo para essa sentença, menos i seno de θ vezes cosseno de θ, vamos ter, fazendo essa distributiva aqui, vamos ter menos i seno de θ vezes o cosseno de θ, que é essa sentença aqui. E, por fim, temos i vezes seno de θ multiplicado por menos i vezes seno de θ. Vai dar seno de θ ao quadrado. Por quê? Porque nos complexos, i
vezes menos i vai dar i ao quadrado. I ao quadrado nas operações dos números complexos, temos o valor de menos 1. Menos 1 multiplicado, aliás, menos 1 com esse sinal de menos aqui da equação, que já foi dado, vai ficar positivo. Então, 1 multiplicado por seno ao quadrado de θ vai ser o mesmo seno ao quadrado de θ. Então, permanece a mesma coisa. E aqui embaixo a gente repete tudo, pois não mexeu em nada. Tá certo? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Aqui a gente já pode ver que essas duas sentenças, menos i cosseno de θ vezes seno de θ, e aqui temos i seno de θ vezes cosseno de θ, só vai modificar apenas o sinal de negativo e positivo. Então elas se anulam, conforme eu já coloquei aqui, certo? E aí essas duas sentenças se anulam, restando apenas cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ, que vai ficar, vai dividir por cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Toda coisa dividida por ela mesma vai ser uma coisa dividida por outra coisa, vai ser 1 sobre 1. E isso vai dar um resultado igual a 1. Então, ou seja, todo cosseno de θ mais i vezes seno de θ pertence a A. Conseguimos provar isso, certo? Agora, dado esse embasamento aqui, essas resoluções, certo? A gente vai ver que a gente pode pegar, deixa eu só apagar aqui antes para ficar mais limpinho de a gente ver. A gente vai ver que se para cosseno de θ mais i seno de θ isso foi verdadeiro, então podemos pegar alfa e aplicar as mesmas equações e a gente vai chegar ao mesmo valor, ou seja, cosseno de alfa mais i vezes seno de alfa também vai pertencer a A. Então temos aqui duas sentenças, onde iremos utilizar agora para comprovar aquela definição e assim comprovar que isso é verdade, realmente aquela sentença, o cosseno de θ mais i seno de θ, ele realmente é um subgrupo dos complexos asterisco. Então, aqui eu vou nomear, por exemplo, cosseno de alfa mais i vezes seno de alfa como A, como sendo A, e o cosseno de θ mais i vezes seno de θ como sendo B. Então, de acordo com o que está lá no material do livro Álgebra Moderna, a gente vai ver que no caso de um grupo multiplicativo, se A e B, quem é A? Cosseno de alfa mais i vezes seno de alfa. E B, quem é B? Cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Então, ou seja, se eles pertencem a H, como a gente viu aqui, realmente eles pertencem ao grupo A, né? Então, o A, que é esse carinha aqui, vezes o B elevado a menos 1, também pertence a H. Então, isso é que a gente vai ver agora e vai provar que isso realmente é verdade. Então, temos o cosseno de alfa mais i vezes seno de alfa, que seria o A, né, que eu chamei aqui, vezes o cosseno de θ mais i vezes seno de θ, que seria o B, elevado a menos 1. Então, faremos também as mesmas equações que a gente fez aqui ao lado, certo? Para a identificação do se eles pertenciam a A ou não. E fazemos a distributiva, certo? Então, vamos ter cosseno de alfa vezes o cosseno de θ. Temos aqui cosseno de alfa vezes o cosseno de θ, essa primeira sentença. Cosseno de alfa vezes menos i vezes seno de θ. Temos aqui então menos i cosseno de alfa vezes seno de θ. Temos aqui nossa segunda equação da distributiva. Agora fazemos para esse lado da equação i seno de alfa vezes cosseno de θ, ou seja, i seno de alfa vezes o cosseno de θ, essa distributiva aqui. E por fim, temos i seno de alfa menos i multiplicado por menos i vezes seno de θ, que é essa distributiva aqui. E aí teremos seno de alfa vezes seno de θ, porque como aqui ao lado a gente viu que o i vezes menos i é i ao quadrado. I ao quadrado nos complexos vai ser menos 1. Menos 1 com esse sinal aqui negativo vai ficar positivo. Então, 1 multiplicado seno de alfa
vezes seno de θ vai ser o mesmo seno de alfa vezes seno de θ. E aqui chegamos à resolução. E aqui, na trigonometria, a gente sabe, subtende-se, né, que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso é 1. Então, tudo isso aqui seria dividido por isso aqui, que resultaria toda essa equação dividida por 1, que seria ela mesma. Então, não precisa colocar, certo? E aqui eu vou rearrumar aqui a equação, certo? Vou colocar todo mundo que está sem ir para um lado e ir para o outro, certo? Então, temos cosseno de alfa vezes cosseno de θ, que é essa primeira equação, mais seno de alfa vezes seno de θ, que é essa segunda equação, mais i, vou colocar aqui o i em evidência, porque o i está multiplicando aqui todo mundo, então vou colocar i vezes seno de alfa, aqui esse primeiro aqui, que é o positivo, seno de alfa, vezes o cosseno de θ, menos, que é esse menos aqui, vou utilizar agora, cosseno de alfa vezes seno de θ. Então aqui também temos outra operação da matemática, onde diz que cosseno de, podemos aqui dizer que cosseno de t vezes o cosseno de s mais seno de t vezes seno de s, podemos dizer que vai ficar cosseno de t menos s. Então, ficaria mais ou menos assim, certo? Então, utilizando essa propriedade da matemática, a gente vai utilizar, vai ver que vai dar cosseno de alfa menos θ. Da mesma forma do outro lado, vai resultar no final mais i vezes seno de alfa menos θ. E isso também irá pertencer a A. Por que irá pertencer a A? Então, também vai pertencer a A. Por que vai pertencer a A? Porque, dado aqui a equação, vemos que A ele tem uma estrutura parecida com a do resultado, onde temos o cosseno de θ mais i vezes seno de θ para todo θ pertencente aos reais. A gente observa que temos aqui o θ, certo? Cosseno de θ seria algo parecido com o cosseno de alfa, mas menos θ. É algo parecido, porque esse alfa e esse θ pode ser algum, digamos, qualquer número dentro dos reais, menos o zero, então isso está válido. E também aqui, mais i vezes seno de alfa menos θ. Também pode ser qualquer número dos reais menos o zero. Então ele vai estar dentro do subconjunto A, e isso vai, de fato, no caso, né, ele vai validar a sentença que A é um subgrupo do grupo multiplicativo dos complexos asterisco, certo? Então essa primeira sentença, aliás, o primeiro questionamento, isso é verdadeiro, como eu coloquei aqui já ao lado, certo? E agora iremos partir para resolver a sentença B, para ver também se ela vai ser verdadeira ou não. Aqui de parte da questão, a questão já diz que, por exemplo, verificar se A ou B é subgrupo do grupo multiplicativo C asterisco. Então, a gente já sabe que A é um subgrupo do grupo multiplicativo dos complexos asterisco. Agora vamos só fazer para B e ver se realmente também vai valer a sentença e vai valer o resultado final, tá certo? Bem, olá, boa tarde novamente, né? Dando continuidade aqui à gravação da videoaula do exercício 30 do capítulo 4 do livro Álgebra Moderna. A gente chegou à conclusão de que essa sentença A, esse subconjunto, é realmente um subgrupo do grupo multiplicativo dos complexos asterisco, certo? Então isso aqui a gente já viu que isso é verdadeiro, certo? Ok? E agora a gente vai fazer para B, para saber se isso também é verdade, onde se Z pertence aos complexos, tal que o módulo de Z vai ser igual a 2. Então, se resultar igual a 2, pelo procedimento que a gente vai fazer aqui, isso será verdade. Se não, se resultar qualquer outro valor diferente de 2, isso será uma inverdade, ou seja, será falso. Tá certo? Então, vamos lá. Então, no sentido análogo do que foi feito na resolução da sentença A, do subconjunto A,
a gente vai fazer agora para B também. Aqui a gente vai ver se um elemento qualquer, seja A, aqui eu vou elencar dois caracteres diferentes, mas poderia ser A, B, enfim, qualquer caractere você poderia estar elencando aí. Mas a sentença vai ser essa: se A e B pertencem a H, então A vezes B elevado a menos 1 também vai pertencer a H, não é isso? Então, partindo desse pressuposto, a gente vai fazer o seguinte: então, assim, a gente vai elencar dois valores que seriam referentes a A e B, mas eu vou colocar, como aqui a gente está analisando a sentença B, eu vou colocar outros caracteres para não, digamos, atrapalhar o nosso entendimento, tá certo? Mas eu vou elencar um caractere, no caso, né, um valor referente para A, digamos, para o termo A e outro para o termo B, só com outros caracteres, e aí fica mais fácil a compreensão. Vem para cá que a gente vai compreender de forma mais fácil e evidente, tá certo? Então a resolução da sentença B, eu vou usar aqui o W, certo? Onde esse W vai ser igual ao C mais DI. Esse C mais DI é digamos assim, um número na forma dos complexos. Todo número na forma dos complexos tem essas características, certo? Onde tem um número qualquer, mais outro número qualquer multiplicado pelo complexo I. E eu tenho que garantir, no caso, eu tenho partido do pressuposto que isso é verdade, ou seja, que essa sentença ela pertence a B, porque assim, se eu garantir que essa sentença pertence a B, então ao final eu tenho que chegar ao valor 2, que é o valor que dá lá na questão, na sentença B. Se eu não chegar ao valor 2, o qual é esperado, eu posso garantir então que B não será um subgrupo do grupo multiplicativo dos complexos asterisco, tá certo? Então, se eu tenho W, se o W no caso tem a forma nos complexos de C mais DI e isso pertence a B, então o inverso multiplicativo de W vai ser igual ao C menos DI sobre C ao quadrado mais D ao quadrado, tá certo? E isso, digamos assim, fica mais evidente quando a gente se relaciona com a sentença que tem no livro de álgebra homogênea. Aqui, no caso, teríamos que esse B-1 seria referente ao W-1. Então, assim, essa sentença é bem parecida, não é isso? E aqui, no caso, estaria, pertenceria, no caso, a H, e aqui esse W elevado a menos 1 pertence a B. Então, temos que garantir essa sentença para que isso seja verdade, né? Então, vou também elencar outro número qualquer, certo? Que vai ser igual a um valor na forma dos complexos. Isso também tem que pertencer a B, porque todos dois têm que pertencer a B, como está aqui na sentença das definições. Ou seja, aqui seria, vamos dizer que aqui seria, esse Z seria o A e o W seria o B. Então, essas duas sentenças, todas duas têm que pertencer a B. Aqui no caso A e B pertenceriam a H, e aqui no caso W e Z pertenceriam a B, ou seja, a mesma coisa. Então, se eu estou assumindo que as duas pertencem a B, então A vezes B elevado a menos 1 também pertence a H, da mesma forma aqui. Então, Z vezes W menos 1 também tem que pertencer a B, não é isso? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Então, ficaria assim: Z, que é esse carinha aqui na forma dos complexos, vezes o W elevado a menos 1, que é esse carinha aqui também na forma dos complexos, tem que ser igual a essa sentença aqui, certo? Tá ok? E tudo isso tem que ser válido, porque se isso for válido, no final lá eu tenho que chegar a 2. Se eu não chegar a 2, então, opa, vou achar um resultado diferente, então eu vou subtender-se e poder afirmar com certeza que B não é subgrupo do conjunto multiplicativo dos complexos asterisco, tá certo? Então, fazendo essas resoluções aqui, essa distributiva, temos o A com C, temos o AC, certo? Aqui mais matemática, as contas matemáticas, né? Vai ser um pouquinho meio trabalhoso, mas algumas vezes eu vou passar por cima, porque é muitas contas e assim a gente vai perder muito tempo e o vídeo vai ficar muito longo. Então, A
distributivo com menos DI vai ficar menos ADI, certo? BI distributivo com C vai ficar BCI. E BI vezes menos DI, a distributiva no caso, né, vai ficar BD. Por quê? I menos I vai ser aquela forma que a gente utilizou para a resolução da sentença A, onde I vezes menos I vai ser I ao quadrado, e I ao quadrado nos complexos, no caso, né, é igual a menos 1. Menos 1 com esse menos da fórmula vai ficar positivo, então uma vezes BD vai continuar sendo BD, tá certo? E abaixo a gente coloca sobre C ao quadrado mais B ao quadrado, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Fica mais fácil da gente observar. Bem, então teremos como resultado final, a gente pode substituir, separar aqui, né? Onde tem o I e onde não tem o I, pois aqui a gente vai poder ver o seguinte. Observe que todo número na forma dos complexos, como eu falei anteriormente, tem essa característica. Um número qualquer mais um outro número qualquer multiplicado por I. Então, esse AC mais BD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado, isso aqui seria um número qualquer. Seria representado tanto por A ou tanto por C. Então, no caso, temos esse entendimento. É um pouco meio complexo de entender, mas dá para entender. E aqui temos esse BC menos AD, seria esse D ou esse B, certo? Multiplicado por I, que é o I é o número complexo, sobre C ao quadrado mais D ao quadrado. Então aqui temos um número na forma dos complexos também. Chegamos ao resultado na forma dos complexos, entendeu? Então aqui está bonitinho na forma dos complexos. Mas o que a gente quer, no caso, a gente não quer pelo que dá na sentença lá, na questão, na resolução da sentença B, a gente quer o módulo de Z. Então, assim, a gente quer um módulo do número, né? No caso, Z vezes W elevado a menos 1, que no caso seria isso. É isso que a gente quer, que é o módulo da sentença. A gente já viu que a gente chegou a um número complexo, certo? Mas a gente quer o módulo. Então, assim, a gente vai tirar o módulo dessa sentença, ou seja, aqui são os valores que a gente conseguiu, obteve, né, no caso, e vai tirando o módulo, no caso, né, do número complexo. A gente vai chegar a raiz de AC mais BD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado elevado ao quadrado, mais BC menos AD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então aqui vai ser puramente matemática mesmo, cálculo matemático, onde vai chegar ao resultado de raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado vezes C ao quadrado mais 2 vezes AC, B, D, mais B ao quadrado D ao quadrado mais B ao quadrado C ao quadrado menos 2 vezes BC, AD mais AD, BD sobre C à quarta mais 2 vezes C ao quadrado, D ao quadrado mais D à quarta, certo? Aqui é pura matemática mesmo, muito braçal, e assim, para gente fazer passo a passo daria muito trabalho, então assim, mais da matemática básica mesmo. Dando uma enxugada nessa equação aqui, nessa resolução aqui, a gente chega a esses valores, certo? Dando uma enxugada mais a fundo, a gente vai chegar a esse valor um pouco mais enxuto, certo? E aí a gente vai fazendo as eliminações, né? E aí vai reduzindo a equação, certo? Vai reduzindo até chegar nesses pontos aqui, onde temos a raiz de raiz quarta, a raiz de 4 sobre raiz de 2, que raiz sobre raiz de raiz de 4 vai dar raiz de 2 sobre raiz de 2 vai ser um valor qualquer sobre outro valor qualquer vai ser resultar em 1, certo? Então assim, a gente aqui pela essa conta matemática gigantesca, mas que mais braçal mesmo, a gente chegou ao valor de 1. Então, qual é o valor esperado lá na equação? O valor esperado na equação, na sentença B, era o valor de 2. Então, isso é diferente de 1. Então, com isso a gente pode
pode concluir, e isso implica também que B não é um subgrupo do conjunto do grupo multiplicativo dos complexos asterisco, pois aqui teríamos que ter chegado a um valor 2 e não chegamos. Então a gente pode concluir de fato que a segunda, essa sentença B aqui, onde Z pertence aos complexos, tal que o módulo de Z é igual a 2, e isso é uma mentira, porque a gente acabou de resolver aqui a equação e a gente chegou ao valor de 1. Então, isso aqui a gente pode concluir e garantir que é falso, tá certo? Então, assim, essa é a resolução da questão 30 do capítulo 4 do livro Álgebra Moderna, dos escritores Isno H. Domingues e Gelson Lese. Então, muito obrigado. Estou aqui concluindo minha apresentação da aula da disciplina de Álgebra Abstrata da professora Viviane Klein. E quero só agradecer a oportunidade mais uma vez de estar gravando essa videoaula. Cada vez mais eu estou tentando melhorar, um pouco meio complicado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E boa tarde a todos e até logo.